Olá, eu sou Júlia Lenze Silva, sou professora de Direito Previdenciário, mestra em Direito pela Unesp e doutoranda em Direito do Trabalho e da Seguridade Social pela USP. Nesse segundo vídeo sobre a PEC 6 de 2019, o projeto de destruição da Previdência Social arquitetado pelo governo Bolsonaro, nós vamos tratar dos ataques às mulheres trabalhadoras, porque hoje, 8 de março, é dia de luta para todas nós. Todos os dados e as estatísticas citados ao longo desse vídeo podem ser diretamente consultados na nota técnica 202, divulgada ontem à noite pelo DIEESE, intitulada As Mulheres, outra vez, na mira da reforma da Previdência. Dito isso, antes de nós entrarmos propriamente nos aspectos previdenciários, é muito importante que a gente trace um panorama sobre a perspectiva da mulher trabalhadora no mercado de trabalho, porque os dados nos dão razão em afirmar que as mulheres continuam ocupando os postos mais precarizados de trabalho, sujeitas às piores remunerações e também à informalidade e ao desemprego. Nesse sentido, os dados da PNAD 2018 dão conta que, das 41 milhões de mulheres trabalhadoras, 35% não estava contribuindo para a Previdência. Quando eu analiso categorias específicas historicamente sujeitas à informalidade, como as trabalhadoras domésticas e as trabalhadoras autônomas, aquelas mulheres que trabalham por conta própria, esses índices alcançam alarmantes 62% e 68% respectivamente. Além disso, é importante lembrar que 1 em cada 3 mulheres trabalhadoras recebe até um salário mínimo. E nesse contingente ultra vulnerável, a taxa de desproteção previdenciária, de ausência de contribuição para o INSS, atinge um índice de 64%. Também o desemprego é uma realidade das mulheres trabalhadoras. Na faixa etária entre 19 e 24 anos, nós temos 1/3 das jovens desempregadas. Também não podemos nos esquecer de que as mulheres acumulam jornadas duplas, triplas e até quádruplas de trabalho, porque elas são quase que exclusivamente responsáveis por todo o serviço de reprodução doméstica, o serviço de lavar, passar, limpar, cozinhar alimentos, cuidar das crianças. Tudo isso recai sobre o ombro das mulheres trabalhadoras, que conjugando o trabalho fora de casa com o trabalho dentro de casa, atingem jornadas superiores a 50 horas semanais. Mas isso não é suficiente para que a gente tenha superado a desigualdade salarial entre homens e mulheres. As mulheres ainda sofrem o efeito da discriminação de gênero, porque homens ganham 30% a mais que mulheres para os mesmos cargos com a mesma formação profissional. E quando eu adiciono o componente racial a essa fórmula, ela se torna ainda mais perversa, porque mulheres brancas ganham 70% a mais que mulheres negras para os mesmos cargos com a mesma formação. Dado esse quadro bastante catastrófico da vida da mulher trabalhadora no Brasil, vamos entrar nos aspectos do projeto de reforma do governo Bolsonaro, iniciando pela aposentadoria por idade, que é a principal modalidade de aposentadoria da mulher trabalhadora, porque é exatamente por conta desse contexto do desemprego, da informalidade, do preconceito com relação à maternidade, que faz com que muitas mulheres sejam demitidas após gerarem seus filhos. Essa é a principal modalidade de aposentadoria da mulher trabalhadora, que não consegue juntar tempo de contribuição suficiente para se aposentar por tempo de contribuição. Nesse sentido, hoje em dia, as mulheres se aposentam com 60 anos de idade, as trabalhadoras urbanas, idade que é reduzida em 5 anos para as trabalhadoras rurais e para as professoras de ensino infantil, médio e fundamental, e 15 anos de tempo de contribuição. Com esses dois requisitos, elas têm acesso a 85% do seu salário de benefício, atingindo 100% quando completam 30 anos de contribuição. Pois bem, a proposta do governo Bolsonaro quer aumentar as idades mínimas das mulheres trabalhadoras, 62 anos para as trabalhadoras urbanas e 60 anos para as trabalhadoras rurais e para as professoras, igualando as idades de homens e mulheres no campo e também para as professoras, com um completo desprezo para com a realidade da dupla, tripla e quádrupla jornada já mencionado. Além disso, o tempo de contribuição mínimo para acesso a uma aposentadoria vai subir de 15 para 20 anos, o que, de acordo com a realidade
que nós colocamos no começo do vídeo impacta diretamente as mulheres, já que elas estão nos postos de trabalho mais precarizados, sofrem mais com desemprego e por isso têm uma dificuldade maior de juntar tempo de contribuição. Então, com 62, 60 anos e 20 anos de tempo de contribuição, qual será o valor da renda dessas mulheres? 60% do salário de benefício. Elas só atingirão 100% se completarem 40 anos de tempo de contribuição. Essa é a primeira maldade, a primeira perversidade cometida contra as mulheres trabalhadoras que está contida nessa PEC. Superada então a tratativa dessa primeira questão, que é a forma de aposentadoria da mulher trabalhadora, ainda é importante tratar da pensão por morte e do benefício de prestação continuada, porque hoje a maioria das pessoas que recebe esse tipo de benefício previdenciário e assistencial são mulheres, sobretudo por conta do nosso histórico de opressão de gênero, que inviabilizou o trabalho da mulher ao longo da história. A mulher ficava confinada ao serviço doméstico e ao serviço reprodutivo, e também, quando obrigou as mulheres a sair para trabalhar, sempre o fez de forma ilegal e absolutamente informal, impedindo que essas mulheres trabalhadoras contassem tempo de contribuição. Por isso a pensão por morte e o BPC são tão importantes hoje na realidade de sobrevivência das mulheres trabalhadoras idosas. Muito bem, a pensão por morte hoje é um benefício pago na modalidade de 100% do salário de benefício. De acordo com a proposta do governo Bolsonaro, esse benefício vai ser pago agora com uma cota de 50% do salário de benefício, essa cota familiar, mais 10% para cada dependente. Isso significa que uma viúva só vai receber 100% de pensão por morte se ela tiver 4 filhos com idade inferior a 21 anos, que é a idade da maioridade previdenciária. Além disso, quando esses filhos completarem 21 anos, as suas cotas não são revertidas e se consolidam na mãe, na viúva. Elas deixam de existir, o que faz com que, após os 21 anos dos 4 filhos, a viúva termine com uma pensão de 60% do salário de benefício. Aqui também existe um perigo muito grande, porque o governo Bolsonaro propõe retirar a garantia do salário mínimo como piso previdenciário da pensão por morte, lá previsto no artigo 201, inciso 5 da Constituição. Retirada essa garantia do corpo constitucional, eu permito que o governo, via lei complementar, que é uma lei muito mais fácil de ser aprovada, admita, numa segunda rodada de supressão de direitos, que as pensões sejam pagas em valores inferiores ao salário mínimo. Por fim, nós temos que falar do BPC, o benefício de prestação continuada, que é uma modalidade importantíssima de garantia da sobrevivência das mulheres trabalhadoras idosas. Hoje, esse benefício assistencial é pago às pessoas com deficiência e aos idosos maiores de 65 anos que comprovem situação de miserabilidade, pago no valor de quanto? Um salário mínimo. A perversidade do governo Bolsonaro, ela admite que a idade mínima desse benefício de prestação continuada seja elevado para 70 anos. E para as idosas e idosos entre 60 e 69 anos, a proposta do governo é pagar um benefício no valor de R$ 400. Isso mesmo, R$ 400 para as idosas que não conseguirem juntar tempo de contribuição suficiente para se aposentarem e comprovarem situação de miserabilidade absoluta. Aqui é importante lembrar que não só as idosas serão punidas, mas também suas filhas e netas, porque nós sabemos que as mulheres são as únicas responsáveis praticamente pelos cuidados com os ascendentes mais velhos. Portanto, se eu retiro o benefício de prestação continuada, eu diminuo a renda do núcleo familiar, dificultando a vida de todos aqueles que dependem, do benefício e do salário das mulheres trabalhadoras para continuar sobrevivendo. Bom, dito isso, dá para se ter um panorama das maldades, das perversidades pretendidas pelo governo Bolsonaro. Qual é o nosso papel? O nosso papel é nos tornarmos agente de difusão da informação. Você que assistiu esse vídeo, leia também a nota técnica do DIEESE, tem 20 e poucas páginas, de fácil leitura, de fácil compreensão, e se torne um agente de difusão.
Vamos fundar comitês e comissões de defesa da previdência pública nos nossos ambientes de trabalho, dentro das nossas famílias, nas nossas rodas de amigo, enfim, em todos os nossos ambientes, que a gente possa discutir essa proposta, informar as mulheres e nos fortalecer, para que a gente possa juntas derrubá-la. Nós estamos juntas, estamos em lutas e vamos vencer pelo direito à aposentadoria digna e pelo direito de sobrevivência com dignidade para todas as mulheres trabalhadoras e para todas as idosas que já trabalharam, já contribuíram e deram a sua cota para a riqueza do nosso país.